O que você faz quando é provocado? Para tudo e responde no impulso? Ou segue inabalável, como um tanque de guerra passando por cima de uma formiga que tentou barrar seu caminho? Porque aqui vai uma verdade que quase ninguém te conta. Quando você não reage, você avança. E ao avançar, você pisa em cima do que tentou te parar, sem perder um segundo com isso. Eminem não venceu porque gritou mais alto. Ele venceu porque canalizou a raiva, segurou o caos e o transformou em arte. Enquanto o mundo tentava derrubá-lo com crítica, dor e rejeição, ele seguia criando, não para se explicar, mas para construir o que o mundo não podia ignorar. Resultado: neste vídeo, você vai descobrir como o autocontrole é a arma secreta da verdadeira força. E como Eminem, mesmo com todas as chances contra ele, aprendeu a não reagir, mas transformar. Você vai entender como ele aplicou, mesmo sem saber, os princípios de Napoleon Hill para dominar sua mente, moldar seu destino e deixar os ataques para trás, soterrados sob o próprio avanço. Porque enquanto o mundo briga, o verdadeiro guerreiro só tem um foco: seguir em frente. Antes do palco, antes das rimas afiadas, antes do respeito, existia um garoto calado. Marshall Mathers, um filho de mãe instável e pai ausente, que cresceu em silêncio porque ninguém o ouvia. Ele não tinha quarto, não tinha voz, não tinha vez. Morava em bairros pobres, mudava de escola o tempo todo, era espancado por colegas só por ser diferente. E mesmo assim, não reagia. Não porque não doía, mas porque ele não sabia como responder. A única coisa que Marshall aprendeu desde cedo foi: engole e segue. E isso, que parecia covardia, era na verdade a semente de algo muito mais poderoso: resistência emocional. Napoleon Hill dizia que autocontrole é o equilíbrio entre emoção e razão. Eminem foi forçado a desenvolver isso na marra, não porque era sábio, mas porque não tinha opção. Explodir custaria caro, e não mudar custava ainda mais. Ele começou a guardar tudo: a dor, a frustração, a raiva, mas não engolia à toa. Ele armazenava, e esse estoque de emoções não virou doença, virou munição. Foi assim que nasceu o impulso criativo que mais tarde o mundo chamaria de Slim Shady. Mas antes disso, ele era só o garoto invisível, que falhava na escola, que apanhava sem motivo, que não reagia, mas transformava tudo em palavra. Você já viveu isso? Já sentiu tanta coisa que quis explodir, mas não pôde? Já teve que sorrir com ódio por dentro, engolindo o grito sem ter onde soltar? Marshall vivia isso todo dia, e mesmo sem palco, sem público, ele escrevia, escondido, quieto, não para desabafar, mas para treinar o que ele ia dizer quando tivesse voz. Hill dizia que todo homem bem-sucedido se molda primeiro na mente. Eminem foi se moldando em silêncio. Não revidava, mas respondia com treino, com cadernos cheios de versos, rimas, ideias. Cada página era um grito que ele controlava, porque quem aprende a não explodir, aprende a direcionar. E quando a chance veio, o mundo não estava pronto para o impacto de quem passou a vida toda guardando o próprio trovão. A maioria das pessoas explode. Quando é pressionada, responde no grito, no soco, na fuga. Mas quem domina o jogo é quem segura o grito e transforma em estratégia. Eminem não teve infância, teve sobrevivência. Quando os outros aprendiam a brincar, ele aprendia a se calar para não apanhar. Quando os outros iam para a escola com lanche, ele ia com fome. Enquanto os outros adolescentes sonhavam com carros, ele sonhava em pagar a conta de luz. Aos 14 anos, ele começou a batalhar nas ruas de Detroit. Era o único branco no meio da cena underground do rap. E cada vez que subia num palco improvisado, os olhares diziam: esse cara não tem nada a ver com isso. E poderia ter se revoltado, poderia ter explodido, mas ele fez o que ninguém esperava. Ficou. Engoliu os olhares, engoliu os comentários e respondeu com rima, com precisão, com controle. Napoleon Hill
Dizia que todo adversário carrega dentro de si a semente da vitória para quem sabe usar. Eminem entendeu isso rápido. Ele percebeu que sua maior fraqueza, ser branco, pobre, calado, poderia se tornar o diferencial mais violento da cena, se ele soubesse usar. Então ele começou a treinar como um obcecado. Escrevia letras sem parar. Estudava dicionário para aumentar o vocabulário. Gravava fitas caseiras com qualidade horrível, mas com algo que ninguém tinha: a fúria domada. Porque, diferente de quem só grita, Eminem transformava cada ferida em palavra. Cada humilhação virava verso, cada derrota virava história rimada. E foi isso que chamou a atenção. Quando lançou o álbum Infinite, quase ninguém ouviu. Mas ele não parou. Criou o alter ego Slim Shady, um personagem sem filtro, que dizia tudo o que ele teve que guardar a vida toda, mas ainda assim, sem perder o controle. Por mais insano que parecesse, Slim Shady era meticulosamente calculado. Hill falava sobre transmutação emocional, o poder de converter uma emoção intensa em combustível produtivo. Eminem dominou isso como poucos. Ele não deixava a raiva destruir. Ele a dobrava, moldava e gravava. E quando o Dr. Dre ouviu uma daquelas faixas cruas, soube na hora: esse cara tem algo que não se ensina. Era intensidade plus controle. Era fogo canalizado num fio de aço. Você já pensou em quantas vezes se perdeu por reagir na hora errada? Quantos resultados perdeu por se defender ao invés de construir? Eminem mostra que a raiva não precisa ser eliminada. Ela só precisa ser educada. E quando você aprende a segurar a explosão, você aprende a acertar o alvo com mais força do que qualquer grito. Quando o mundo tentou calar Eminem, ele não gritou de volta. Ele inventou uma voz, uma que falava por ele, que dizia o que ele nunca teve coragem ou liberdade de dizer. Essa voz se chamava Slim Shady. E aqui está a chave. Ele não criou o Slim Shady só para chocar. Criou para não enlouquecer. Foi a forma que ele encontrou de dar vazão ao que estava preso dentro, sem perder o controle. Enquanto muitos usariam a dor para se destruir, ele transformou em personagem. Canalizou cada insulto, cada trauma, cada memória incômoda em uma persona que podia cuspir verdades que ele nunca ousou assumir como Marshall. Hill dizia que o homem que consegue dominar sua imaginação é capaz de criar qualquer realidade. Eminem fez isso literalmente. Criou uma identidade paralela para expressar o que o mundo não estava pronto para ouvir, vindo de Marshall Mathers. Mas o que poucos percebem é que isso exigia autodomínio absoluto. Porque para lidar com tantos sentimentos ao mesmo tempo, raiva, abandono, desejo de vingança, e ainda assim transformar tudo em arte, você precisa de uma mente que não reage, mas escolhe como responder. The Slim Shady LP foi o primeiro passo. Eminem dizia coisas horríveis ali, mas todas eram camadas de metáfora, sátira e crítica social. Ele não estava só rimando, estava descascando camadas da própria alma. A música virou a forma mais segura que ele tinha de não explodir no mundo real. E por isso o público se conectou tanto. Porque mesmo nas rimas mais violentas, o que havia por trás era verdade emocional. Gente de todo tipo reconhecia aquilo. Não a linguagem, mas a dor. Você já sentiu isso? A vontade de dizer tudo que está entalado, mas sem saber como. Já quis largar tudo só para aliviar a pressão? Eminem sentia isso o tempo todo, mas ao invés de largar, ele escrevia. Napoleon Hill falava de sublimar as emoções negativas por meio de propósito. Slim Shady era essa sublimação. Não era um descontrole, era um projeto de autocura. E mais, era um escudo. Enquanto o personagem falava tudo o que ele queria, Marshall podia continuar operando com estratégia. Sabia que estava incomodando, mas sabia também que estava criando impacto. Ele não perdeu a cabeça quando as polêmicas vieram,
Não cedeu quando a mídia tentou cancelá-lo, porque ele tinha uma carta que quase ninguém tem, consciência de quem ele era e quem ele escolheu ser. Slim Shady gritava por ele, mas quem segurava a caneta era o homem que aprendeu a não reagir. E é isso que poucos percebem sobre Eminem. Não foi o talento que o tornou imbatível, foi o autocontrole. O mundo só escuta de verdade quem primeiro aprendeu a escutar a si mesmo. E foi isso que Eminem fez. Depois de anos sendo ignorado, ele passou a ser ouvido em todas as direções. Mas a essa altura, ele já não dependia mais disso. O ano era 2000. O lançamento de The Marshall Mathers LP transformou Eminem no artista mais falado e mais temido do planeta. Ele estava em toda parte, rádios, notícias, processos, palcos, mas diferente do que a fama costuma fazer com os inseguros, ele não se perdeu. Não começou a reagir ao sucesso nem às críticas. Ele manteve a cabeça fria enquanto tudo ao redor fervia. Napoleon Hill falava sobre autodomínio em meio ao reconhecimento. Dizia que o verdadeiro poder é manter a mesma mente firme quando ninguém acredita em você e quando todos acreditam. Eminem era essa rocha. Lose Yourself foi o hino dessa virada. A música dizia: "You better lose yourself in the music, the moment." Mas por trás da rima, o que ele estava dizendo era: não se distraia com o barulho, foca na missão. Ele sabia que a fama podia se tornar um novo inimigo, uma distração disfarçada de validação, e por isso fez o que quase ninguém tem coragem de fazer no topo. Continuou falando a verdade, mesmo que custasse caro. Quando lançou 8 Mile, o filme inspirado em sua própria vida, ele poderia ter criado uma versão idealizada de si. Mas preferiu mostrar a sujeira, o fracasso, a dor, porque agora ele tinha controle o bastante para expor a própria ferida sem medo. E é aí que mora o verdadeiro autocontrole. Não é se esconder, é ter coragem de se mostrar sem implorar aceitação. Você percebe a diferença? Reagir é perder tempo tentando provar algo. Responder com propósito é usar a própria história para deixar uma marca que ninguém pode apagar. Eminem estava no auge, mas usou o auge para consolidar uma mentalidade. Não importa o que digam, o que importa é o que você faz. Quantas vezes você já começou a se sabotar quando as coisas finalmente estavam dando certo? Quantas vezes se perdeu tentando agradar, tentar explicar, tentar manter uma imagem? Eminem não caiu nessa armadilha. Ele sabia que o mesmo mundo que te aplaude hoje pode vaiar amanhã. E por isso, só respondia com trabalho. Hill dizia que o que você faz repetidamente molda quem você é. E Eminem repetia uma única coisa: seguir em frente sem se curvar ao barulho externo. O que calou o mundo não foi o escândalo, foi a consistência. E por trás da postura explosiva, havia alguém que nunca perdeu o controle da própria rota. Autocontrole não é uma conquista permanente, é um músculo que enfraquece quando você para de usar. E mesmo quem já enfrentou o mundo pode perder a luta contra si mesmo. Eminem caiu. No auge da fama ele tinha dinheiro, status, influência, mas por dentro a estrutura começou a rachar. A dor que ele sempre soube transformar começou a escapar pelas frestas. Não era falta de força, era exaustão acumulada. Enquanto o mundo via um astro, Eminem lutava contra a depressão, o luto pela morte de seu melhor amigo Proof e a dependência química silenciosa. Ele não explodia em público, ele se apagava em silêncio. Porque é isso que acontece com quem passa a vida inteira controlando tudo por dentro sem pedir ajuda. Uma hora, o peso te dobra. Napoleon Hill dizia que até o homem mais mentalmente treinado precisa de alicerces emocionais, de um propósito maior que o ego. Eminem tinha perdido isso. Ele estava respondendo ao mundo, mas tinha parado de se ouvir. E sem perceber, começou a usar medicamentos para silenciar a ansiedade, a culpa, o vazio. Foi uma queda lenta, mas profunda. Em 2007, quase morreu por overdose.
Chegou a pesar mais de 100 quilos. Ficou irreconhecível. Sumiu dos holofotes. E muita gente achou que tinha acabado. Mas aqui está o ponto que diferencia os grandes dos esquecidos. A capacidade de recomeçar do zero, sem plateia, sem aplauso, sem personagem. Eminem não voltou com marketing. Voltou com vergonha, com raiva de si mesmo, com o desejo de se reencontrar. Jogou fora tudo o que usava para escapar e ficou só com o que usava para construir. Papel, caneta e disciplina. Hill dizia que a dor tem um propósito quando você decide aprender com ela. Eminem decidiu. Começou a correr, treinar, escrever obsessivamente. Reconstruiu não só o corpo, mas a mente que ele mesmo tinha deixado escorregar. O álbum Relapse foi o início. Recovery foi o grito da volta. Mas o verdadeiro marco não estava nas músicas, estava na mente. Ele tinha aprendido a cuidar do fogo que antes só usava para queimar. Você já sentiu isso? Já percebeu que estava prestes a se destruir, mas escolheu tentar mais uma vez? Já caiu do próprio alto e se olhou no espelho sem reconhecer quem você era? Eminem passou por isso, mas ao invés de negar, ele enfrentou, assumiu, limpou os escombros e voltou. Não como o cara explosivo, mas como o homem que entendeu que o autocontrole também significa saber a hora de parar, pedir ajuda e recomeçar com humildade. Porque controlar a si mesmo não é nunca falhar. É nunca deixar que a falha se torne a sua versão final. Vamos voltar à pergunta que iniciou tudo. O que você faz quando é provocado? Para tudo e revida? Ou segue em frente, inabalável, como um tanque que nem vê a formiga que tentou barrar o caminho? Eminem passou a vida ouvindo provocações, críticas, ameaças, zombarias. Se tivesse reagido a cada uma, teria se perdido na batalha errada. Mas não. Ele seguiu em frente, às vezes com raiva, às vezes em silêncio, às vezes tropeçando, mas sempre se reconstruindo. E essa é a essência do autocontrole. Escolher onde você coloca sua energia e onde você se recusa a desperdiçar. Napoleon Hill dizia que a mente só se torna poderosa quando você a disciplina para trabalhar a seu favor, mesmo nos piores dias. Eminem fez isso, transformou dor em música, transformou vergonha em arte, transformou recaída em ressurreição. E fez isso sem implorar desculpas, sem buscar permissão. Você acha que ele chegou onde chegou porque foi o mais querido ou o mais estável? Não. Ele chegou porque enquanto o mundo jogava lixo, ele construía castelos, não com arrogância, com clareza, com propósito. Enquanto outros reagiam ao que diziam dele, ele escrevia mais uma faixa. Enquanto tentavam derrubá-lo, ele lançava mais uma letra. Enquanto tentavam silenciá-lo, ele voltava mais afiado. E o mais impressionante, ele fez tudo isso sem deixar de ser ele. Não virou o que os outros queriam. Não se moldou às críticas. Ele evoluiu, mas não se escondeu. Essa é a verdadeira vitória. Seguir sendo você, só que mais forte, mais lúcido, mais intocável. E se você chegou até aqui, talvez esteja lidando com o mesmo dilema. Gente que te provoca, problemas que querem te fazer explodir, injustiças que pedem uma resposta imediata. Mas olha bem, toda vez que você para reagir, você pausa sua jornada. E quem controla a própria jornada não pode viver parando para responder mosquito. Agora é com você. Vai continuar se deixando abalar ou vai usar cada provocação como combustível silencioso para avançar ainda mais? Se esse vídeo te lembrou da força que você tem, mesmo quando parece cansado, injustiçado ou à beira de explodir, então se inscreve no canal Ferreiro Mental, porque aqui você forja sua mente como aço, com fogo, sim, mas com forma, com direção, com a frieza de quem sabe que quem se controla comanda.